Hoje, a gente vai mergulhar numa técnica de comunicação que é, bom, no mínimo surpreendente. Ela vira de cabeça para baixo a nossa ideia de como conseguir informações e chegar na verdade, sabe? É sobre a arte de não perguntar. Para começar, vamos pensar um pouco. Se o objetivo fosse descobrir a real intenção de alguém, qual seria a pergunta certeira? Aquela pergunta matadora, sabe? A mais poderosa de todas. Qual seria? E a resposta é um balde de água fria no que a gente costuma pensar. A pergunta mais poderosa é: nenhuma. Exatamente. A estratégia mais eficaz não passa por fazer pergunta alguma. Parece estranho, né? Mas a lógica por trás disso é simplesmente brilhante. E o motivo é este aqui. No exato momento em que se faz uma pergunta, o controle da conversa muda de mãos. A gente acaba expondo uma falha, um ponto cego no nosso conhecimento, e isso nos deixa numa posição vulnerável. Tá, então se não é para perguntar, o que a gente faz? Bom, é aí que entra uma estrutura. Primeiro, a gente vai ver o erro da abordagem mais comum. Depois, vamos entrar no que se chama de arquitetura da revelação, com as suas 3 camadas psicológicas. E por fim, como juntar tudo isso. Pensa só, quando a gente desconfia de alguma coisa, qual é nosso primeiro instinto? Perguntar. É uma reação quase automática, mas, taticamente falando, é um erro. Porque ao perguntar, a gente não só mostra a nossa incerteza, como também já coloca a outra pessoa na defensiva. E aí ela tem tempo para construir uma resposta, em vez de simplesmente revelar a verdade. A alternativa, muito usada por negociadores e psicólogos, é uma virada de chave completa. Em vez de tentar arrancar a informação com perguntas, o objetivo é construir uma estrutura, um espaço que incentiva a outra pessoa a entregar a informação de bandeja, de forma voluntária. E o mais incrível, muitas vezes ela nem percebe que está fazendo isso. E essa tal arquitetura se apoia em 3 camadas, 3 pilares bem definidos. O primeiro é o silêncio estratégico. O segundo é o que a gente chama de espelho vazio. E o terceiro, o eco afirmativo. Juntos, eles formam um sistema super eficaz. Começando pela base da nossa estrutura. A primeira ferramenta é talvez a mais simples de todas, mas psicologicamente, nossa, é uma das mais potentes. É o uso intencional do silêncio. A técnica, na prática, é a seguinte. Quando alguém termina de falar, em vez de responder na hora, a gente faz uma pausa. Uma pausa de propósito, sabe? E enquanto isso, mantém o contato visual de um jeito calmo, sem parecer um desafio. E aqui está o pulo do gato, a duração. A pausa precisa ter uns 4 segundos. Parece pouco, né? Mas numa conversa, 4 segundos de silêncio é quase uma eternidade. É o tempo exato para quebrar o ritmo e criar um pequeno vácuo, uma tensão, que a outra pessoa vai sentir uma vontade enorme de preencher. E a psicologia por trás disso é fascinante. O desconforto desse silêncio que não era esperado força a maioria das pessoas a continuar falando. E o que elas dizem nesse momento, nesse discurso que não foi preparado, geralmente é a informação mais pura e honesta que se poderia conseguir. Agora, vamos para a segunda camada da nossa arquitetura. Essa técnica usa uma necessidade muito humana, que há de se sentir validado para fazer a pessoa se abrir mais. É como criar uma ilusão de que se está concordando, sem de fato concordar com nada. A execução aqui é tudo. A gente diz uma frase genérica de validação, tipo, faz sentido, mas o tom de voz e a linguagem corporal são totalmente neutros. Sem sorriso, sem acenar com a cabeça, sem demonstrar calor humano. É um espelho e não um acordo. Olha só a diferença. Uma reação normal de concordância é cheia de sinais de aprovação, certo? Sorriso, aceno. Já o espelho vazio tira tudo isso. A pessoa ouve as palavras de validação, mas não sente a emoção correspondente. E essa dissonância é super interessante. E o resultado psicológico disso é que a outra pessoa, buscando aquela validação emocional que não veio, sente uma necessidade quase que incontrolável de explicar melhor, de justificar o ponto de vista dela. E a cada nova explicação, ela revela mais do que pretendia. Agora vamos para a terceira e última ferramenta dessa nossa arquitetura da revelação. Essa aqui é talvez a mais direta de todas, porque usa as próprias palavras da outra pessoa contra ela, digamos assim, para extrair o verdadeiro significado por trás delas. A técnica é basicamente pegar as últimas palavras importantes que a pessoa disse e repetir de volta para ela. Mas, e aqui está o segredo, como uma afirmação, com um tom de voz baixo, calmo. A entonação é tudo. Não pode, de jeito nenhum, soar como uma pergunta. Vamos ver um exemplo prático. Imagina que alguém solta aquela frase meio ambígua. Eu só quero te ajudar.
Em vez de perguntar, como assim? Me ajudar? A resposta estratégica é simplesmente uma afirmação calma. Te ajudar. E aí, silêncio. O efeito psicológico disso é quase um reflexo. Quando a pessoa ouve as próprias palavras sendo ditas de volta para ela como uma constatação, ela sente um impulso automático de clarificar, de justificar, de explicar o que ela realmente quis dizer com aquilo. E é nessa explicação que a intenção real aparece. Certo. Agora que a gente viu cada uma das 3 camadas separadamente, vamos juntar tudo isso. Vamos entender como elas funcionam como um sistema, uma coisa só, para dominar de vez essa arte da comunicação estratégica. Então o que a gente tem aqui é um verdadeiro arsenal. O silêncio, que cria um vácuo, o espelho neutro, que convida a pessoa a se aprofundar, e o eco afirmativo, que exige que ela se explique. Cada uma dessas ferramentas funciona sozinha, mas quando usadas juntas, elas são extremamente poderosas. No fim das contas, a grande virada de chave é esta: deixar de ser um interrogador, que fica ativamente buscando respostas, para se tornar um arquiteto, que de forma passiva cria um espaço na conversa. Um espaço tão bem projetado que a outra pessoa se sente compelida a preencher com a verdade, por vontade própria. E o resultado final disso é ter o controle. Mas não é sobre manipular, é sobre entender de verdade. É sobre garantir que se tem clareza total das intenções das outras pessoas, e isso transforma completamente o jeito como a gente navega em qualquer conversa, seja na vida pessoal ou profissional.